como vai? Estava distraída aqui olhando os meus gráficos. Muito bem. Olá, meu nome é Valéria e nós vamos a mais uma aula de matemática. E o assunto de hoje é o assunto que foi abordado na semana 3 e 4 do PET 4, do nosso PET 4. Muito bem. Na última aula nós vimos probabilidade 1, probabilidade condicional, eventos independentes. Alguns desses problemas que eu resolvi estão todos nos slides e tem mais exemplos lá para vocês, tá? A aula de hoje nós vamos a um tema do momento, um tema que nós usamos, né, todo esse período de pandemia, que é noções de estatística ou estatística, desde que se iniciou a pandemia e tudo mais, e nós temos a eleição, enfim. A gente tem que fazer uma estatística do que está acontecendo para ver se futuramente a gente consegue resolver. E foi isso que foi feito, né, nesse período triste que a gente viveu, mas, né, importante saber como que eu faço isso, quais são os conceitos, o que é estatística, para que serve estatística, tá? Então, estatisticamente falando, o que é falar estatisticamente? Então, vamos lá. É uma aula conceitual, tem mais conceito do que exercício, mas é importante você definir tudo que você vai usar antes de usar, tá? Muito bem. Analisar, identificar em gráficos, tá? De mídia, quando você está assistindo um jornal, quando você está lá no Insta ou no Face, aí passa lá um gráfico de eu disse sim, eu disse não, quantos são a favor da reforma, quantos não são, quantos são a favor no Ibope, né? Quantos são a favor do que o fulano falou, né? Ou são contra, quem concorda em construir um campo de futebol, quem não concorda. Então, tudo isso é feito uma pesquisa, os dados são coletados, eu monto uma tabela e aí a gente trabalha com gráficos. Então, a estatística faz esse estudo, é um conjunto dos estudos e de como eu passo essa informação para você. Que são, por exemplo, diferentes tipos de gráficos, tabela, pesquisa, o uso da probabilidade, tudo isso faz parte da estatística. Conceito principal de estatística. A estatística estuda os métodos, tá? Métodos para coletar, organizar, apresentar, analisar dados que ajudam a você tomar uma decisão. Então, é um trabalho de equipe mesmo, tá? Muito bom. O IBGE, tá? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é aquele cara que bate na sua porta do censo, tá? Para fazer o censo, é feito a cada 10 anos. Ele é o nosso instituto, né? Responsável pelo levantamento dos dados de todo o território nacional. Tem sempre alguém, aqui mesmo, eu já fui, tem sempre alguém que você conhece que já respondeu essa entrevista. Quantas pessoas moram nessa casa, qual é a renda, o que tem, se tem geladeira, se tem fogão, se tem televisão. Tudo isso faz parte da pesquisa, tá certo? E eles procuram, com essa pesquisa, olha bem, em tudo que a gente enfrenta, né, no dia a dia, para saber futuramente, né, a gente vai trabalhar com o PIB, o que é, né, que é o Produto Interno Bruto, como é que é feito, quanto que é gasto, tudo isso faz parte do estudo da população. E o que é, então, população? É uma coleção de indivíduos, que podem ser pessoas ou resultados experimentais, como, por exemplo, característica comum, tá? Por exemplo, aqui nós somos um grupo de professores, tá? Quem está me assistindo é um grupo de alunos, tá certo? Então, isso é população. Amostragem, olha o nome, amostra. Amostra é um pedaço que eu tiro, é uma amostra. Tipo, você vai lá na loja, né? Aí você vai sentir o cheiro de um perfume, aí o cara vai te dar uma amostra, uma parte do todo para você experimentar. Então, a amostra tem o mesmo sentido da amostra que a gente ganha para ver se o perfume é gostoso ou não, tá? Então, eu tiro uma parte, estudo aquela parte e faço a parte relativa do todo.
Amostragem aleatória. Olha o nome. Aleatório é de qualquer maneira. Por exemplo, tá? Vai chover ou não vai chover? É aleatório. Eu vou jogar uma moeda, vai dar cara ou coroa? É aleatório. Enfim, é uma técnica que a gente usa, que a gente pega um grupo de pessoas, ou um grupo de elementos, ou o que estiver sendo estudado, e nesse grupo, o resultado é aleatório, não dá para eu prever, tá? Um experimento aleatório é o que eu acabei de falar. Você lançar uma moeda, você chega aqui, ó, o cara chegou aqui, tem uma bifurcação. Eu vou aqui, vou aqui, vou aqui, vou aqui. Ele vai escolher para onde vai. Ele vai escolher, você vai para cá ou para cá? Para cá, para... Você sabe o que está na cabeça dele? Não sabe. Então, por exemplo, aqui, ó, qual o caminho que ele vai tomar é aleatório. Você vai julgar um dado. Qual face que vai sair é aleatório. Atributo, olha o nome, eu atribuí, é um atributo, é a qualidade, é tudo aquilo que diz respeito ou é próprio daquilo que eu estou estudando. Então, por exemplo, tá? Se eu for estudar os problemas que a gente pode ter, os problemas cardíacos, o que pode influenciar, o que não pode influenciar, quais são os exames? Isso é um atributo, tá? Esses atributos, esses dados podem ser qualitativos ou quantitativos, tá certo? Olha o nome. Qualitativo vem de qualidade. Então tem a ver com cor, com pessoa, se é homem, se é mulher, com profissão, que tipo de livro, que matéria, são qualidades. E quantitativo tem a ver com quantidade. Normalmente, a quantitativa, ela é em números, tá? E ela pode ser discreta ou contínua. Por exemplo, 15% de desconto, 10%, isso são dados discretos. Quando eu vou trabalhar com dados gerais, por exemplo, a média de notas de vocês na avaliação diagnóstica ou avaliação da trimestral, entendeu? Ou, por exemplo, quando eu tiro a média das alturas das pessoas que estão aqui presentes na sala, tudo isso são valores muito pequenos, né? Ou às vezes a população é grande, aí a gente trabalha com quantitativo contínuo. E quando eu consigo enumerar, contar, é o discreto. Então, exemplos. Cor dos olhos, qualitativo. Índice de liquidez, né? Índice de liquidez é percentual. Quantitativo, porque é número, e é contínuo porque tem vírgula, 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 vírgula. Produção de café é quantitativo, contínuo, porque varia, né? Produção de café, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, né? De toneladas, etc. Número de defeitos no aparelho de uma TV. Aí é quantitativo e é discreto, porque se tiver um número infinito de defeitos, você pode jogar a televisão fora, cara. Não quero mais essa porqueira, não. Contribuindo, por exemplo, comprimento dos pregos de uma empresa. Você tem uma máquina, tá lá, vai ser quantitativa, porque é tamanho, e contínua, porque são milímetros de diferença. Então, esses são nomes e conceitos. Muito bem. Vou dar um exemplo para vocês, que eu peguei o seguinte. Fiz uma pesquisa lá na minha sala, 20 alunos que estavam presentes, e cada um falou quantos irmãos tem. Aí, a Vânia falou, eu tenho um irmão. O Paulo falou, eu tenho um irmão. O Renato falou, eu tenho 2. O PC falou, eu tenho 1. Entendeu? O Rafael falou que não tem nenhum, mas o Daniel tem 3. Tá certo? E aí foi indo, cada um respondeu. Aí eu falei assim, vou organizar isso, porque tá tudo bagunçado. Vamos colocar em ordem. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar em ordem crescente. Então, eu vou começar do menor para o maior. Então, olha só, eu tenho 0, 0, 0, 0, ou seja, 4 zeros aqui, ó, se você for olhar. Aí eu coloquei os 4 ali, ó. Aí eu vou olhar agora quantos alunos tem um irmão, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou pôr lá 8 uns. E assim por diante. 2 irmãos. 1, 2, 3, 4. Então, vou colocar 4, 2. 3 irmãos. 1, 2, 3. Coloquei 3. 4 irmãos, apenas 1.
Então, eu coloquei os meus dados em ordem crescente. Todas as vezes que a gente organiza os dados e coloca em ordem crescente, nós chamamos de row, ok? Agora eu vou pegar isso e vou colocar numa tabela. Classes é o que eu pesquisei. Então, eu tenho alunos com 0 irmãos, 1 irmão, 2 irmãos, 3 irmãos e 4 irmãos. Frequência absoluta é o que eu contei. Então, foi o que você, no caso, né, os meus alunos responderam. Então, olha bem. Quantos alunos responderam que tinham 0 irmãos? 4. Quantos alunos responderam que tinha 1 irmão? 8. 2 irmãos, 4. 3 irmãos, 3. E 4 irmãos, 1. Um total de 20 alunos. Ou seja, quando você preenche com o roll, a tabela, o somatório tem que dar exatamente o que você pesquisou. Tá ok? E o que é a frequência relativa? Relativa vem de em relação. Então, é o que eu tenho em relação, que seria uma espécie de probabilidade. O que eu tenho, o que eu quero sobre o que eu tenho. Então, olha bem, eu tenho 4 alunos em 20, é a minha frequência relativa, ó. 8 alunos em 20, 4 alunos em 20, 3 alunos em 20, 1 aluno em 20, num total de 20 em 20. Uma outra maneira de expressar a frequência relativa é através da porcentagem. E como é fração, e nós vimos lá em probabilidade, né, quando eu quero transformar uma probabilidade em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, eu pegaria aqui, ó, o 4 sobre 20 e faria vezes... Opa! Peraí. Vezes 100. Basta multiplicar aqui por 100, ó. 4 sobre 20 vezes 100 vai me dar 20%. 8 sobre 20 vezes 100 vai me dar 40%. 4 sobre 20, nós já fizemos a conta. Se eu multiplicar por 100, vai me dar 20%. Tá certo? Aqui, fazendo a conta, 3 sobre 20 vezes 100 vai ser 3 vezes 100. 300 dividido por 20, 15%. E 1 sobre 20 vezes 100 vai me dar 5%. Quando eu somar, tem que dar 100%. 20 mais 40 mais 20, 80, mais 15 mais 5, 100. E aí a gente tem exatamente a frequência relativa em porcentagem. Tudo bem? Continuando. Tipos de gráficos e suas aplicações. O tipo de gráfico a gente divide em vários gráficos e são informações que eu vou passar para vocês. O gráfico é uma forma de te mostrar os dados de uma maneira mais fácil. Foi o que eu fiz no início da aula. Eu peguei, tá certo? Uma revista aqui, tá? De economia, e tô aqui lendo, e aí aparece um gráfico aqui. E aí eu pego esse gráfico e através desse gráfico ele serve para resumir a minha pesquisa. Eu tenho um gráfico, uma informação, qualquer coisa do tipo, e ele resume toda a leitura do texto. É para isso que serve o gráfico, tá? Então, é a forma mais simples de comunicar os eventos para você. Tipos de gráficos, olha só. O gráfico para espelhar um fenômeno deve ser construído com simplicidade, ou seja, ele deve ser claro, ele deve ser simples. Eu tenho uma frase que eu uso que é a seguinte: menos é mais. Se menos é mais, então, quanto mais simples, melhor. Então, vamos lá. Gráficos de informação são gráficos destinados ao público em geral. A minha, você, todo mundo, tá certo? A Vânia, todo mundo. Então, de maneira que ele tem que ser mais
visual e te passar a informação geral, tá? São chamados gráficos de informação. Por exemplo, você olha para aqui, você está vendo 28, 40, 22, 10%, ok? Gráficos de análise são gráficos mais detalhados, nós chamamos de histogramas, nós trabalhamos com frequência. Ele é mais minucioso porque além de passar informação, ele tem que mostrar para o cara que vai fazer a estatística descritiva, a estatística que vai fazer a análise daquilo, entendeu? Informações importantes para o estudo. Por isso que a gente chama de gráfico de análise. Tá vendo aqui, ó? Tem um gráfico de setor, as barrinhas mostrando crescimento, decrescimento. Aqui vem outros dados. Isso aqui é um gráfico de análise. Tipos de gráficos. Nós temos diagramas, estereogramas, pictogramas e cartogramas. Todos nós usamos no dia a dia. Qualquer gráfico, tá? Que seja setor, coluna, que seja formado por figuras geométricas, é chamado de diagrama. Nós temos as barras horizontais e as barras verticais. Esses gráficos são os mais utilizados quando eu falo de cronologia, quando eu quero comparar, quando eu quero ver se cresceu ou diminuiu, eu quero destacar alguma coisa. Então, quando eu tenho aqui, ó, tá vendo? Vermelho, verde, azul, todos esses gráficos, principalmente se eu quero mostrar a ordem crescente ou decrescente, ou seja, eu quero fazer uma comparação de um mês para o outro, um ano para o outro. Exemplo, tá? Desmatamento da Amazônia cresce 3,8% em 28 de novembro. Isso aqui foi um dado do INPE que informou que a região de desmatamento da Amazônia está só crescendo. Então, ele colocou nessa reportagem o ano até 2008 e o quantos quilômetros quadrados foi desmatado. Fazendo o gráfico disso daqui, deu isso daqui, ó, tá vendo? Aí, o que esse gráfico está te impactando? Que o ano que houve o maior desmatamento foi o ano de 2004. E aí a galera levou um susto, opa, que isso? Olha aqui, que absurdo. E aí começou-se toda uma campanha para ir diminuindo e mesmo assim, de 2007 para 2008, houve um aumento de 3,8, tá certo? Gráfico de linha são os gráficos utilizados principalmente para mostrar inflação, índice, crescimento, decrescimento, comparar um atributo com outro. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Café no Brasil, ano de 2002, 2005 e 2006. Então, olha bem, tá aqui, ó. O 2006 é o azul, o vermelhinho é o 2005, o verde é o 2002, tá ok? Então, isso aqui, ó, é um gráfico de linha e eles são os melhores gráficos para comparar, fazer uma comparação de qualquer coisa. Por exemplo, aqui, ó, investimento. Eu peguei aqui investimento do México, Brasil, Chile e Argentina, tá? Olha só, os investimentos diretos na América Latina. Qual foi o país, por exemplo, que mais investiu, tá certo? No ano de 2000. Aí você vem aqui comparando, ó, foi o vermelhinho que foi o Brasil. Por exemplo, em 2003, o Brasil e o México se igualaram. Isso aí são os melhores gráficos, são os gráficos de linha. Eleitores, caso que fossem participar, caso o voto fosse obrigatório, não fosse obrigatório. Então, eu tenho, aqui, ó, tá vendo? O azul e o vermelho. Tá vendo? E na medida que foi crescendo, tá certo? Houve essa discrepância. Iria votar e não iria votar, enfim. Muito bem. Gráfico de setor é o que nós chamamos de gráfico de pizza. É o famoso gráfico de pizza. A comparação dele é com uma circunferência, tá certo? E a gente calcula em graus. 360 graus é a circunferência toda, que é 100%, e aí você vai calculando em graus e é assim que a gente faz o percentual. E aí se você vai fazer aqui, ó, tá vendo aqui, ó, 26, 11, 32, normalmente o gráfico de setor a gente usa para comparar com todo, com tudo. Tá certo? Sempre que eu quero falar do todo, eu uso um gráfico de setor, tá ok? Muito bem.
A gente fica por aqui e no próximo encontro eu começo com infográficos e darei continuidade à nossa matéria, tá certo? Um beijo enorme no seu coração e até a próxima.